E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Letícia Staciarini, sou professora, escritora e viajante. Aqui nós estamos acostumados a conversar sobre viagens e também estudos. Vocês têm acompanhado algumas das minhas aulas, principalmente de língua portuguesa e língua espanhola, e hoje eu trago um vídeo também no sentido de estudos, mas contando um pouquinho de como foi a minha experiência cursando duas graduações simultaneamente. Eu já posso adiantar que foi muito difícil, embora possível, então eu gostaria que o vídeo ficasse aí como um relato para aqueles interessados em cursar duas graduações ao mesmo tempo. Foi uma experiência que eu acredito ter acontecido na época certa da minha vida. Foi um período em que eu tinha muita energia, parece que eu não tinha cansaço, não sentia sono. Se eu fosse tentar isso nos dias de hoje, seria impossível, porque talvez pela questão da idade, dos anos trabalhados em sala de aula, enfim, todo um cansaço aí estabelecido em mais de 13 anos de profissão, dentre uma série de outras atividades. Então, em 2008, com 18 anos, eu comecei o curso de Direito no meu estado, que é Goiás, no período noturno. Antes de destrinchar como foi esse período da minha vida, eu preciso dizer que eu venho de uma realidade privilegiada em que os meus pais me proporcionaram a possibilidade de me dedicar tão somente aos meus estudos. Nunca foi uma exigência, uma necessidade que eu trabalhasse, e eu reconheço isso porque eu sei que os relatos que eu farei dificilmente se encaixariam na vida de um trabalhador brasileiro em função das dificuldades, em função das exigências do mercado de trabalho, da necessidade de contribuir no sustento da própria casa, que é algo que nunca me foi exigido. Naquele primeiro ano, ainda sem estágios, começando as disciplinas da faculdade, eu vinha me sentindo, mesmo me dedicando aos estudos, com tempo livre, desocupada. Eu me lembro de começar a fazer bombons, porque eu queria muito ter o meu dinheirinho, poder pagar parte dos meus interesses. Então, além dos estudos e da faculdade no período noturno, eu também fazia bombons, trufas, e vendia nos intervalos das aulas. E se hoje eu sou uma pessoa relativamente agitada, embora já esteja aí com os meus 35 anos, à época, com 18, 19, 20 anos, eu tinha assim uma energia gigantesca, eu sentia que faltava alguma coisa. Como eu fazia uma faculdade particular no período noturno, comecei a buscar opções para cursar uma graduação em uma universidade federal na minha cidade no período matutino. E por sempre gostar muito de ler e de escrever, entendi que o curso de letras seria uma ótima opção para que eu pudesse complementar os meus estudos, para que eu pudesse ter mais facilidade no sentido de me comunicar, pudesse melhorar a minha escrita. Então, prestei o vestibular. À época, não eram provas do Enem e eu fui aprovada neste exame. Só para nós relembrarmos, eu comecei Direito no ano de 2008 e eu comecei Letras, Português e Inglês, um ano depois, em 2009. Acontece que aquela ideia de que a faculdade de letras seria um complemento, me ajudaria na questão da comunicação, da escrita, caiu por terra quando eu percebi que ia muito além. Eu comecei a estudar literatura inglesa, literatura norte-americana, literatura brasileira, literatura portuguesa, sintaxe, fonética, fonologia, e o mais interessante é que eu acabei me apaixonando pelo curso de letras. Os meus pais já vêm da área da educação, meu pai é professor, a minha mãe já foi professora. A docência sempre foi uma realidade na minha família e, de certa forma, crescendo naquele meio, sempre fui comunicada sobre tudo o que envolvia a carreira acadêmica. Mas eu ainda achava que eu trabalharia com o direito se eu conseguisse me formar em ambas as graduações. A rotina foi ficando cada vez mais puxada e eu, que tinha dias mais tranquilos, voltados para os meus estudos do direito e para a confecção e venda de trufas, precisei abandonar o meu mini e ficar realmente só por conta, só entre aspas, né,
por conta dos dois cursos. Minhas aulas começavam, não sei ao certo se às 7h30, 8 horas da manhã. Por volta de 12h30 eu estava em casa, começava a estudar para as atividades emergenciais, atentando-me aos prazos que eu deveria cumprir, o que eu tinha de prova naquela semana, o que eu tinha de trabalho naquela semana, quais eram as minhas responsabilidades. Depois de alguns semestres no curso de letras, eu fui convidada para fazer uma entrevista e começar a atuar como estagiária na área de língua inglesa. Eu fui aprovada, então a minha rotina ficou mais apertada ainda, porque agora eu tinha estágio do curso de letras, que eram as aulas de inglês, graduação de direito, graduação de letras português e inglês. Com o tempo, começaram também os estágios da área jurídica. Participei de uma seleção interna de um núcleo de práticas jurídicas dentro da faculdade que atuava de forma gratuita em prol da população carente. Eu fiquei nesse estágio por um tempo, começava por volta de 1h30, 2h e acabava mais ou menos 1 hora antes do início das minhas aulas do direito à noite. E aí eu migrei as minhas aulas do estágio relacionadas ao curso de letras para os sábados. De repente eu estava cursando letras português e inglês de manhã, direito à noite, estágio do direito à tarde e estágio da faculdade de letras sábado, manhã e tarde. Foi aí que a rotina ficou da forma como eu queria, preenchida de atividades, preenchida de oportunidades de evolução em termos de conhecimento. Volto a frisar que eu tive o apoio familiar, eu sei que essa não é a realidade da população brasileira. Infelizmente, não são todos os jovens que podem se dedicar integralmente aos seus estudos. Eu tive essas oportunidades e procurei agarrá-las com muita responsabilidade. Tanta responsabilidade que, com o tempo, desenvolvi muitas crises de ansiedade. Eu comecei a ter dificuldades de lidar com o excesso de prazos sempre estourando, porque em determinadas semanas eu cheguei a ter, por exemplo, 10 provas, 5 provas do curso de letras, 5 provas do curso de direito, e eu tentava estudar e ao mesmo tempo os estágios, e eu me cobrava muito, tinha muito medo, muita restrição com a questão de ficar de terceira prova. Eu considero que no ensino médio eu não fui uma estudante tão responsável da forma como eu comecei a ser a partir do momento que a chavinha virou e eu entrei nos cursos de graduação. Então, queria deixar os meus pais orgulhosos, que eles enxergassem que todos esses investimentos estavam valendo a pena. Se vocês tiverem interesse, em um próximo vídeo eu posso contar um pouco sobre como foi o meu processo de buscar por profissionais para que eu pudesse tratar questões de saúde mental que eu considero terem sido desenvolvidas por essa minha cobrança exacerbada e rotina extremamente atribulada. Bom, por hora, eu devo dizer que à medida que o tempo passava, eu me envolvia mais com o curso de letras, embora não deixasse de me dedicar ao curso de direito. Acredito que a Universidade Federal, e hoje eu sou professora de uma instituição federal, ela te envolva, instigue a participar de congressos, a participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa, e tudo isso acabe deixando a sua carreira, o seu processo acadêmico mais atrativo. Não só por essas questões, mas os meus pais, como eu disse, sempre atuaram na área da educação e são muito apaixonados pelo ensino, pela possibilidade de transformação que a educação proporciona à vida das pessoas. E eu percebia que meu pai ficava muito feliz com esse meu apaixonamento pela licenciatura e me incentivava muito a me dedicar nesse sentido. Certo dia eu cheguei para ele e falei que provavelmente seria professora. Ele disse que, eu nunca me esqueço, seria o pai mais feliz do mundo por eu escolher uma profissão tão bonita. Então sabemos aí dos desafios da educação, dos baixos salários, nem sempre os professores são valorizados, mas mesmo não sabendo se eu atuaria na rede privada, na rede pública, ele e minha mãe sempre me incentivaram a seguir aí os caminhos que eles também trilharam. Em 2012, eu concluí o curso de Direito, foram 5 anos,
E em 2013, porque houve uma greve e a nossa formatura foi atrasada em alguns meses, concluí a graduação em letras. Lembrando que o curso de Direito 5 anos e o curso de Letras 4 anos. Como eu entrei um ano depois, foi possível que eu caminhasse basicamente com as duas formações de forma simultânea. De fato, eu nunca mais trabalhei com direito, só mesmo durante o período dos meus estágios. Assim que eu concluí a graduação em letras, eu já havia sido aprovada em um mestrado, também em uma universidade federal. E alguns meses depois eu fui aprovada em um concurso público de professor substituto em uma cidade do estado de Minas Gerais. Eu comecei a viajar 800 quilômetros por semana, ia e voltava para essa cidade 2 vezes na semana, porque lá estava meu emprego e em Goiás estava o meu mestrado. Foi um período em que eu quase paguei para trabalhar, para ter essa experiência no meu currículo, e também porque eu já sabia que eventualmente prestaria outros concursos e precisava de uma bagagem. Meus pais me ajudaram também durante todo esse período, porque como eu ainda não era mestra, o concurso, embora tenha sido concorrido, embora eu tenha ficado em primeiro lugar, não conseguia suprir as minhas despesas de aluguel, alimentação e deslocamento de mais ou menos 800 quilômetros semanais da forma como eu mencionei. Foi uma experiência incrível, realmente entendi que era o meu caminho, que o direito havia ficado para trás. Se vocês também tiverem interesse, eu relato um pouco dessas minhas experiências, de como foi atuar como professora substituta ao longo de quase 2 anos, até que eu passasse em um concurso para ser professora efetiva da rede federal. Conto um pouco mais também sobre o processo de mestrado, depois doutorado e recentemente de conclusão do meu pós-doutorado. Mas agora eu vou concluir dizendo que quando eu olho para trás, me preencho de gratidão por ter podido aproveitar o momento em que eu tinha mais energia, apesar das crises de ansiedade. Tudo que eu vivo hoje, em termos de estudo, em termos de trabalho, não se compara àquele período de graduações e de estágios e provas e trabalhos e semestres que se encerravam e semestres que começavam e noites mal dormidas e noites não dormidas. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que possa servir como incentivo ou para que vocês tomem alguma decisão. Eu vejo muita gente que começa 2 cursos de graduação e acaba não conseguindo terminar os 2 porque realmente é muito sugado. Também me coloco à disposição. Se tiverem questionamentos, deixem aí para mim, que nós vamos voltar a comentar sobre o assunto. Muito obrigada pela companhia de hoje. Sexta à noite, agora sextou, já estou prontinha para relaxar um pouco aí depois de uma semana, como sempre, corrida. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Um grande abraço, cuidem-se!